Nenhuma criança chorava na praça todos os dias, mas quando um homem perguntou o motivo, a verdade chocou a todos. A praça era movimentada, cheia de vozes misturadas ao barulho dos carros que passavam na avenida ao lado. Mas, bem no meio daquele cenário apressado, havia um menino sozinho. Todos os dias, na mesma hora, ele estava lá, sentado no banco de madeira perto do coreto. Olhos vermelhos, mãos pequenas apertando a barra da blusa surrada. E o mesmo choro, baixinho que só quem prestasse muita atenção perceberia. Mas ninguém parava. Ninguém perguntava. Antônio já tinha visto aquele menino antes. Sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma tristeza no rosto. Um dia, passou por ele e ficou com um nó na garganta. No outro, sentiu um aperto no peito. No terceiro dia, não conseguiu mais ignorar. Era um senhor simples, cabelos grisalhos e um jeito tranquilo de falar. Criado num tempo em que as pessoas se preocupavam umas com as outras, ele decidiu parar. Decidiu perguntar: "Meu filho, por que você tá chorando?" A voz dele saiu suave, sem pressa, como se estivesse falando com um neto. O menino encolheu os ombros e fungou. Demorou alguns segundos para responder, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Olhou para baixo, mexendo no cadarço, puído do tênis, e murmurou quase sem som: "Eu tô esperando." Aquilo fez Antônio franzir a testa. Esperando quem? Será que os pais do garoto sabiam que ele estava ali, sozinho? O senhor ajeitou os óculos no rosto e se inclinou um pouco para a frente, tentando entender melhor. Esperando quem, meu filho? Sua mãe? Seu pai? Alguém vem te buscar? O menino negou com a cabeça, apertando os lábios. Seus olhos se encheram de lágrimas de novo. Depois de um longo silêncio, finalmente disse, com a voz embargada: "Não, tô esperando ela voltar." O coração de Antônio apertou. Quem era ela? E por que aquela criança esperava todos os dias na praça, chorando, sem que ninguém fizesse nada? Ele precisava descobrir. Antônio ficou ali, olhando para o menino, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. O vento frio balançava as folhas das árvores, e os barulhos da cidade pareciam distantes. Ele limpou a garganta e tentou de novo. "Quem é ela, meu filho? Quem você tá esperando?" O menino não respondeu de imediato. Olhou para o chão, mexendo com o pé nas pedrinhas espalhadas pelo cimento. Seu rosto franzido mostrava que aquela pergunta trazia algo doloroso. Quando finalmente ergueu os olhos, havia um brilho diferente ali. "Minha mãe", murmurou ele, com a voz embargada. Antônio sentiu um arrepio percorrer suas costas. A resposta veio carregada de um peso que ele ainda não entendia. Respirou fundo, buscando palavras que não assustassem o menino. Ela trabalha-se aqui perto? Tá atrasada? Quer que eu te ajude a encontrar ela?" O menino mordeu o lábio e balançou a cabeça devagar. Fechou os olhos por um instante, como se estivesse buscando coragem para dizer algo. Quando falou, sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. "Ela foi embora." Antônio engoliu seco. Seu coração bateu forte no peito. Não esperava aquela resposta. De repente, tudo fez sentido. A solidão, o choro, a espera. Mas havia algo mais ali, um detalhe que ele ainda não tinha entendido. "Como assim, meu filho?" Quando foi isso, o menino abaixou a cabeça. Os dedos pequenos apertaram a barra da blusa, num gesto nervoso. Ele respirou fundo antes de responder. "Faz 3 meses. Ela disse que ia voltar, mas ainda não voltou." As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Antônio sentiu o estômago revirar. 3 meses? O garoto estava indo todos os dias para aquela praça, esperando alguém que talvez nunca voltasse? "E onde você tá morando, meu filho? Com quem você tá ficando?" O menino hesitou. Seus olhos correram pela praça, como se procurasse uma resposta no vento. Depois de um silêncio incômodo, respondeu baixinho: "Com meu tio. Mas ele não liga pra mim."
Antônio fechou os olhos por um instante. Sentiu uma mistura de tristeza e indignação. Como podia alguém abandonar uma criança assim? E o tio? Quem era esse homem que deixava o menino sozinho na praça todos os dias? Seu tio sabe que você vem pra cá? O menino deu de ombros. Seu rosto estava cansado, como se carregasse um peso maior do que deveria. Acho que sabe. Mas ele não pergunta nada. O coração de Antônio apertou ainda mais. Ele olhou ao redor, como se esperasse ver alguém vindo buscar o menino. Mas não havia ninguém. Apenas os carros passando, os cachorros correndo e as pessoas seguindo suas vidas, sem notar o sofrimento daquela criança. Você comeu hoje? Perguntou Antônio, sentindo um nó na garganta. O menino balançou a cabeça devagar. Não estava com fome. Aquilo foi demais para Antônio. Ele sentiu um gosto amargo na boca. O mundo parecia girar devagar, como se o tempo tivesse parado. Como alguém tão pequeno podia carregar tanta tristeza? O senhor passou a mão nos bolsos e encontrou um pão, de queijo que trazia sempre para lanchar. Sem pensar duas vezes, abriu o pacotinho e estendeu para o menino. Come um pouco, meu filho. O menino olhou para o pão, depois para Antônio. Seus olhos marejaram de novo. Ele pegou o pão com as mãos pequenas e apertou contra o peito, como se segurasse algo precioso. Obrigado, disse ele baixinho. Antônio sentiu os olhos queimarem. Não era só fome. Aquele menino estava carente de algo muito maior. Ele precisava fazer alguma coisa. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro na cama, sentindo um aperto no peito que não o deixava em paz. O rosto do menino não saía de sua cabeça. Seus olhos tristes, sua voz baixa e contida. Algo estava errado, e ele sabia disso. O que mais o atormentava era imaginar aquele garoto sozinho, esperando por alguém que talvez nunca mais voltasse. Se eu não fizer nada, quem vai fazer? Pensou, antes de finalmente pegar no sono. Na manhã seguinte, Antônio decidiu ir mais cedo à praça. Precisava encontrar o menino, conversar mais com ele, entender melhor sua história. Chegando lá, procurou no banco de sempre, perto do coreto, mas o lugar estava vazio. Franziu a testa, olhou ao redor, esperou um pouco. O garoto nunca faltava. Onde ele estava? O velho senhor respirou fundo, sentindo o primeiro sinal de preocupação. Algo dentro dele dizia que aquilo não era normal. O tempo passou devagar. Antônio se sentou no banco e esperou. Minutos viraram horas, e nada do menino aparecer. O idoso começou a olhar para os rostos ao redor, tentando encontrar aquele par de olhos tristes. Perguntou a algumas pessoas, mas ninguém sabia dele. Seu coração apertava mais a cada segundo. Sentia que algo ruim podia ter acontecido, e essa sensação só aumentava. Ele precisava descobrir onde o garoto estava. Caminhando pela praça, Antônio avistou a mulher do carrinho de pipoca e foi até ela. Talvez tivesse visto algo. Ele se aproximou devagar, tentando conter a ansiedade. Dona Neide, a senhora viu o menininho que chora aqui todo dia? A mulher franziu a testa, ajeitando o avental. Vi sim, seu Antônio. Mas hoje ele estava estranho. Veio mais cedo, mas parecia com medo. A resposta fez um arrepio percorrer a espinha do idoso. Ele se inclinou um pouco mais para frente, sentindo o coração acelerar. Medo? Como assim? Ele disse alguma coisa? Dona Neide suspirou, cruzando os braços. Não falou nada, mas estava diferente. Chorava mais que o normal. Ficava olhando para os lados, como se estivesse fugindo de alguém. Antônio sentiu um nó na garganta. Seu peito ficou pesado. A preocupação agora se tornando desespero. Precisava encontrá-lo. Saiu da praça com passos apressados, olhando para cada canto da rua. Dobrou a esquina e foi até a padaria. Depois na farmácia. Perguntou ao jornaleiro. Ninguém sabia do menino. Ele já começava a temer o pior. A cidade grande não era lugar seguro para uma criança sozinha. O que teria acontecido com ele? Antônio enxugou o suor da testa, respirou fundo
e tentou pensar. Foi quando ouviu um som abafado vindo de um beco estreito. Parou na mesma hora. Era um barulho fraco, quase imperceptível, mas Antônio sentiu um arrepio. Caminhou devagar até a entrada do beco, com o coração disparado. Conforme se aproximava, o som ficava mais... Claro, era um choro baixinho, engolido, como se a criança tentasse se esconder. O idoso engoliu seco e deu mais um passo à frente. Ali, encolhido contra a parede fria e suja, estava o menino. Seu rosto estava molhado de lágrimas, os joelhos ralados, a blusa amassada e suja de poeira. Antônio prendeu a respiração, sentindo o peito apertar ainda mais. Ele se abaixou devagar, com medo de assustá-lo ainda mais. Meu filho, o que aconteceu? Perguntou, a voz falhando de leve. O menino ergueu os olhos e, naquele instante, Antônio viu um medo profundo neles. Não era só tristeza. Era pavor, um medo real, daqueles que uma criança jamais deveria sentir. O garoto abriu a boca para falar, mas a voz falhou. Respirou fundo, tentando conter o choro, e então sussurrou. Meu tio, ele disse que se eu voltasse na praça, ia me ensinar a obedecer. O estômago de Antônio revirou. Seu sangue ferveu. Aquelas palavras eram pesadas demais para sair da boca de uma criança. Ele não precisava de mais nada para entender que aquele menino estava sofrendo muito mais do que imaginava. Seu coração acelerou, uma mistura de revolta e angústia tomando conta do seu peito. Sem pensar duas vezes, Antônio estendeu os braços. O menino hesitou por um segundo, mas então correu para ele e se agarrou forte ao seu peito. Chorava sem parar, soluçando como se estivesse segurando aquilo há muito tempo. O velho senhor fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes molharem sua camisa. Naquele momento, ele soube que não poderia simplesmente ir embora. Não poderia deixar aquele menino sozinho de novo. Não depois de tudo. Apertou os braços ao redor dele como um escudo, como alguém que prometia proteção. Respirou fundo, tentando segurar a própria emoção, e murmurou baixinho. Vai ficar tudo bem, meu filho. Eu prometo. O menino apenas enterrou o rosto no peito dele e chorou mais forte. E ali, naquele beco escuro, uma decisão foi tomada. Antônio não deixaria aquilo continuar. Antônio caminhava com o menino pelas ruas, sentindo o aperto pequeno e frágil da mão dele na sua. O silêncio entre os dois era carregado de sentimentos que não precisavam ser ditos. O idoso sabia que aquela criança já havia sofrido demais e que confiar em alguém novo não seria fácil. Mas ele estava determinado a mudar isso. O menino olhava ao redor, assustado, como se esperasse ser seguido. Antônio percebeu e apertou mais sua mão. Quando chegaram à casa do idoso, o menino hesitou na porta. Seus olhos correram pelos detalhes do pequeno lar, como se quisesse garantir que era um lugar seguro. Antônio abriu um sorriso acolhedor e deu um passo para dentro, fazendo um sinal para que ele o seguisse. A criança entrou devagar, o olhar curioso percorrendo os móveis simples, o rádio antigo sobre a mesa e a cadeira de balanço no canto. Havia um cheiro bom no ar, uma mistura de café e bolo recém-assado. Pode ficar à vontade, meu filho, disse Antônio, com um tom suave. O garoto tirou os sapatos devagar, como se tivesse medo de sujar o chão. Antônio notou o gesto e sentiu um aperto no peito. Aquele menino estava tão acostumado a ser ignorado que agora tentava ser invisível. O idoso caminhou até a cozinha e começou a preparar um prato de comida. Ele sabia que antes de qualquer conversa, precisava garantir que o garoto estivesse alimentado. O cheiro da comida quente pareceu chamar a atenção do menino. Tá com fome? Perguntou Antônio, colocando arroz e feijão no prato. O garoto assentiu timidamente. Antônio colocou o prato sobre a mesa e fez um gesto para que ele se sentasse. O menino pegou o garfo devagar, como se esperasse que alguém tirasse a comida de suas mãos a qualquer momento. Mas ao ver que ninguém ia impedi-lo, ele começou a comer com vontade. Antônio apenas observava em silêncio, sentindo um misto de tristeza e alívio ao ver o garoto se alimentar.
Depois do jantar, Antônio pegou um cobertor limpo e entregou ao menino. O garoto segurou o tecido macio e olhou para ele com surpresa. Antônio percebeu que aquele simples gesto significava muito mais do que parecia. Para uma criança que viveu tanto tempo sem carinho, um cobertor quente era um abraço, uma promessa de que ali, pelo menos por aquela noite, ele estaria seguro. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Hoje você descansa. O menino assentiu e se acomodou no sofá. Antônio apagou a luz da sala, mas ficou algum tempo sentado na cadeira de balanço, olhando para o pequeno corpo encolhido debaixo do cobertor. Ele sabia que aquela não era a solução definitiva. Sabia que algo maior ainda precisava ser feito. Mas por ora, dar abrigo e segurança para aquele menino era o melhor que podia oferecer. Na manhã seguinte, o cheiro de café quente tomou conta da casa. Antônio acordou devagar, sentindo o corpo cansado, mas sua mente já estava alerta. Levantou-se, caminhou até a cozinha e parou na porta, surpreso. O menino estava lá, em pé, segurando uma xícara e tentando alcançar o pote de açúcar na prateleira mais alta. O idoso sorriu ao ver a cena e pigarreou para chamar a atenção. O menino virou-se rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Eu queria ajudar, murmurou ele baixinho. Antônio caminhou até ele, pegou o pote de açúcar e colocou sobre a mesa. E eu agradeço, filho. Mas você não precisa se preocupar com isso. O garoto sentou-se na cadeira e mexeu no café devagar, parecendo pensativo. Antônio percebeu que aquele momento era importante. Então, sentou-se de frente para ele e escolheu as palavras com cuidado, antes de perguntar. Você quer me contar sobre a sua mãe? O menino apertou a colher com força. Ela disse que ia voltar. Sussurrou sem erguer os olhos. Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas. Antônio sentiu o coração apertar. Antônio respirou fundo antes de perguntar novamente. Ele não queria forçar o menino a falar, mas sentia que aquela conversa era necessária. O garoto ainda mexia no café com a colher, parecendo perdido em pensamentos. Seu olhar estava distante, como se revivesse memórias que preferia esquecer. Antônio esperou pacientemente, sabendo que certas dores precisavam de tempo para serem ditas. Até que, finalmente, o menino murmurou, quase sem som. Minha mãe disse que precisava ir, que era para me proteger. O idoso franziu a testa. Algo naquela frase não fazia sentido. A mãe do garoto teria ido embora para protegê-lo? Do quê? Ou de quem? Antônio sentiu um arrepio. Ele sabia que muitas vezes as histórias tinham mais camadas do que pareciam à primeira vista. Pegou sua xícara de café e tomou um gole, pensando no que perguntar a seguir, sem assustar o menino. Você lembra se ela disse mais alguma coisa antes de ir? O menino franziu o senho, como se tentasse puxar algo da memória. Então, olhou para Antônio e balançou a cabeça. Só disse que eu devia esperar, que um dia ia voltar. Aquilo fez o coração de Antônio apertar. O menino tinha esperado por meses na praça, fiel àquela promessa. Mas e se sua mãe nunca voltasse? E se algo tivesse acontecido com ela? O idoso sabia que não podia dar falsas esperanças, mas também não queria apagar a única fagulha de esperança que o garoto ainda tinha. Antes que pudesse responder, uma batida forte na porta ecoou pela casa. O som fez o menino pular na cadeira, os olhos arregalados de medo. Antônio percebeu na hora. Fosse quem fosse, não era uma visita bem-vinda. Ele se levantou devagar, tentando manter a calma, e fez um gesto para que o garoto ficasse onde estava. Caminhou até a porta, respirou fundo e a abriu. Do outro lado, um homem alto e magro, de olhar frio e postura rígida, encarava-o com uma expressão impaciente. Antônio não precisou perguntar quem era. O olhar assustado do menino já havia lhe dado a resposta. Aquele era o tio dele. Eu sei que o garoto tá aqui, disse o homem sem rodeios. Antônio manteve a porta semiaberta, sem dar passagem. Seu coração batia acelerado, mas sua voz saiu firme. E o que você quer com ele? O homem cruzou os braços e bufou, impaciente.
Ele é da minha família. Tem que voltar para casa. Por um momento, Antônio sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele. Queria perguntar como aquele homem tinha coragem de chamar aquilo de casa. Mas respirou, fundo. Sabia que perder a cabeça não ajudaria o menino. Olhou para trás e viu que o garoto estava encolhido na cadeira, os olhos cheios de pavor. O menino não quer ir, respondeu Antônio, agora com um tom mais sério. O homem estreitou os olhos, claramente irritado com a resposta. Ele é só uma criança. Não sabe o que é melhor para ele. Antônio cerrou os punhos, contendo a revolta. Mas antes que pudesse responder, sentiu um movimento ao seu lado. O menino havia se levantado e caminhado até ele, ainda hesitante. Sua voz saiu, trêmula, mas firme o suficiente para ser ouvida. Eu não quero voltar. O silêncio que seguiu aquelas palavras foi ensurdecedor. O tio do menino o encarou, surpreso. Antônio olhou para o garoto e viu algo diferente em seus olhos. Não era mais apenas medo. Havia coragem. Pela primeira vez, ele estava enfrentando aquele homem. O idoso percebeu que aquele era o momento decisivo. Olhou nos olhos do homem à sua frente e então falou, com a certeza de quem não voltaria atrás. Então ele não vai. A decisão estava tomada. Mas as consequências ainda estavam por vir. O tio do menino parou na porta de Antônio, os olhos frios e impacientes. Seu tom era duro, carregado de autoridade falsa, como se tivesse certeza de que ninguém o impediria. Antônio não se moveu. Sabia que aquele homem não estava ali por amor ao sobrinho, mas pelo simples desejo de controle. O menino, encolhido, atrás do idoso, tremia levemente, segurando a barra da camisa dele. Seu medo era quase palpável. O menino é meu sobrinho. Você não tem o direito de mantê-lo aqui. O homem rosnou, impaciente. Antônio sustentou o olhar, sua voz saindo calma, mas firme. Se fosse realmente seu sobrinho, você teria cuidado dele. Mas ele chegou até mim machucado, com fome e medo. Isso é jeito de criar uma criança? O homem apertou os punhos e riu com ironia. Velho tolo. Você acha que sabe o que é melhor para ele? Antes que Antônio pudesse responder, um som inesperado cortou o ar. Meu filho! O tempo congelou. O menino arregalou os olhos. Sua respiração travou no peito. Todos se viraram ao mesmo tempo, e na calçada, uma mulher corria desesperada. Seus cabelos desgrenhados voavam ao vento, o rosto marcado pela dor e pelo cansaço. Seus olhos, porém, brilhavam com uma mistura de medo e esperança. Era a mãe do menino. O garoto piscou, como se não acreditasse. Seus pés hesitaram por um segundo, mas então ele correu com todas as forças que tinha. Mãe! Ela caiu de joelhos, abrindo os braços no instante em que ele se jogou neles. Ela o segurou como se segurasse a própria vida. Seus dedos afundaram nos cabelos do filho. Suas lágrimas molharam os ombros do pequeno. Me perdoa, meu amor. Nunca quis te deixar. Nunca. O menino chorava, agarrando-se a ela com toda a força. Eu esperei. Esperei tanto. O tio observava a cena com o rosto travado, claramente irritado. Ele cruzou os braços e bufou. Então você resolveu voltar, é? Depois de todo esse tempo? A mulher se levantou, segurando o filho contra o peito. Sua expressão mudou. A fragilidade deu lugar à força. Ela olhou diretamente para o irmão e disse, com a voz embargada, mas firme: Sim. E eu vim buscar meu filho. Antônio sentiu um alívio profundo. Mas sabia que aquela história ainda não tinha terminado. O tio deu um passo à frente, apontando o dedo para a irmã. Você acha que pode simplesmente aparecer e levar ele? E todo esse tempo que ele passou comigo? A mulher tremeu de indignação. Você mentiu para ele! Você me ameaçou! Disse que se eu não sumisse, algo ruim ia acontecer comigo. Eu fui obrigada a fugir. O menino arregalou os olhos, sentindo um nó no estômago. Ele olhou para o tio e, pela primeira vez, viu a verdade.
Você mentiu para mim, sussurrou com a voz trêmula. O homem desviou o olhar, sem conseguir responder. Antes que pudesse reagir, sirenes soaram pela rua. A polícia estacionou na frente da casa e 2 oficiais desceram. Antônio cruzou os braços e sorriu. Eu já sabia que isso ia acontecer. O tio ficou imóvel. Tentou argumentar, mas a verdade já havia sido revelada. Os policiais o levaram, e o menino observou tudo em silêncio. Quando o carro sumiu na esquina, ele finalmente respirou aliviado. O garoto olhou para a mãe, depois para Antônio. A emoção transbordava em seu olhar. E agora? Para onde eu vou? A mãe sorriu, segurando suas mãos com carinho. Agora você vem para casa, filho. Nunca mais vamos nos separar. O menino assentiu, mas seus olhos voltaram para Antônio. O idoso sentiu um aperto no peito. Ele sabia que aquele momento chegaria. O garoto caminhou devagar até ele e o abraçou forte. Eu queria ter mais tempo com o senhor, vô. Antônio fechou os olhos, segurando a emoção. Afagou os cabelos do menino e sussurrou. O tempo não importa, filho. O que importa é que você foi amado. O menino sorriu, mesmo com lágrimas nos olhos. Então, segurando a mão da mãe, caminhou para longe. Antônio ficou ali, parado, assistindo-os desaparecerem ao virar a esquina. Mas aquele abraço, aquele momento, ficaria para sempre em seu coração, porque naquele dia, o menino partiu sem lágrimas. Essa história nos ensina que família não é só de sangue, mas de amor, cuidado e proteção. Antônio poderia ter ignorado o choro daquele menino na praça, como tantos outros fizeram. Mas ele escolheu parar, ouvir e estender a mão. E, por causa desse gesto, uma vida foi transformada. Quantas vezes vemos alguém sofrendo ao nosso redor e escolhemos seguir em frente? Quantas vezes ignoramos um pedido silencioso de socorro? O que essa história nos mostra é que, às vezes, Deus nos coloca no caminho de alguém para sermos a resposta de uma oração, e não há melhor forma de encerrar essa jornada do que com um versículo que reflete o que Antônio fez por aquele menino. Defendam o fraco e o órfão. Façam justiça ao aflito e ao necessitado. Livrem o fraco e o pobre. Livrem-nos das mãos dos ímpios. Salmos 82, 3, 4. Antônio foi um verdadeiro exemplo desse ensinamento. Ele defendeu, protegeu e amou. Ele se tornou um avô de coração para um menino que nunca conheceu o verdadeiro significado de um lar. Mas agora, esse menino não chora mais na praça. Agora, ele sabe o que é ser amado de verdade. E você? Já viveu ou presenciou uma história assim? Acredita que pequenos gestos podem mudar uma vida? Deixe seu comentário. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e continue acompanhando mais histórias emocionantes.